Você já ouviu a história de como Exu Capa Preta, o guardião das sombras, se tornou uma das entidades mais misteriosas e poderosas do plano espiritual? Laroyé a todos, e hoje vamos ouvir a história desse Exu tão conhecido dentro dos terreiros. Contos curtos. Para entender essa trajetória, precisamos retornar a uma época em que as sombras eram apenas um reflexo do desconhecido e o poder de escolher seu destino era uma luta contra forças ocultas. Há muitos anos, em um vilarejo distante e cercado por densas florestas, nasceu um homem cujo destino estava marcado por escolhas difíceis e mistérios ocultos. Esse homem, cujo nome original se perdeu no tempo, era filho de um caçador e de uma curandeira. Desde cedo, ele demonstrou uma aptidão incomum para entender os segredos da natureza e para caminhar por onde outros temiam. Diziam que as sombras da noite pareciam segui-lo como se fossem suas amigas, enquanto os perigos da floresta se curvavam à sua presença. Aos 18 anos, esse jovem já havia se tornado conhecido como alguém capaz de resolver problemas que nenhum outro conseguia. Seu olhar penetrante e seu comportamento reservado faziam com que os mais sábios do vilarejo o temessem. Embora tivesse uma vida aparentemente comum, havia algo em sua alma que o diferenciava dos demais. Uma conexão profunda com o mundo espiritual, um laço que nem ele compreendia por completo. Certa noite, durante uma tempestade que parecia trazer consigo a ira dos deuses, o jovem foi visitado em sonhos por uma entidade desconhecida. Essa entidade lhe ofereceu um pacto, poder ilimitado em troca de sua servidão eterna. O jovem, ávido por conhecimento e desejoso de proteger seu povo dos males que os cercavam, aceitou o acordo sem hesitação. No dia seguinte, ao acordar, ele encontrou uma capa negra deixada à beira de sua cama, como se fosse a própria noite materializada. Ao vesti-la, ele percebeu que a capa lhe concedia habilidades além de qualquer compreensão humana. Ele podia se mover entre as sombras, ouvir os sussurros dos espíritos e enxergar o futuro. Mas, junto com esses dons, vieram também responsabilidades e desafios que ele jamais imaginara. Com o passar do tempo, o jovem, agora conhecido como Capa Preta, se viu cada vez mais envolvido em disputas espirituais. Ele foi chamado a enfrentar entidades malignas que ameaçavam sua terra e, em cada batalha, sua capa parecia absorver mais das trevas, tornando-se um símbolo de proteção e mistério. Entretanto, o poder que a capa concedia também trazia consigo um fardo. Capa Preta começou a perceber que estava se afastando de sua humanidade, sendo cada vez mais consumido pelo mundo espiritual. Seu coração, antes cheio de compaixão, começou a endurecer, e sua alma foi lentamente tomada por uma frieza que ele não conseguia explicar. Foi em um desses confrontos, ao enfrentar um espírito de imensa malevolência, que ele teve uma revelação. Durante a batalha, ele foi lançado a um abismo de sombras, onde confrontou seus próprios medos e arrependimentos. Nesse abismo, ele encontrou a entidade que lhe havia concedido a capa. A entidade revelou que aquele poder, que ele acreditava ser uma bênção, era na verdade uma prova. Apenas aqueles capazes de dominar as próprias trevas e emergir com a alma intacta poderiam verdadeiramente se tornar mestres de seu destino. Compreendendo a profundidade de sua missão, Capa Preta decidiu que, para derrotar seus inimigos e proteger seu povo, ele precisaria sacrificar sua humanidade por completo. Aceitando seu destino, ele abraçou as trevas dentro de si, transformando-se em uma entidade espiritual. Sua alma, agora purificada e fortalecida, foi elevada ao mundo dos Exus, onde ele se tornou uma das entidades mais respeitadas e temidas. Como Exu Capa Preta, ele assumiu a responsabilidade de ser o guardião das encruzilhadas entre o mundo dos vivos e dos mortos. Ele passou a guiar aqueles que estavam perdidos nas sombras, ajudando-os a encontrar o caminho da luz ou a aceitar as consequências de suas escolhas. A história de Exu Capa Preta é uma reflexão profunda sobre a luta interna que todos enfrentamos entre o bem e o mal, a luz e as sombras. Sua jornada nos ensina que o poder, por mais tentador que seja, sempre vem com um preço. Para aqueles que buscam entender as sombras de seu próprio ser,
A história de Exu Capa Preta serve como um lembrete de que a verdadeira força reside na capacidade de dominar seus medos e desejos. Além disso, sua ascensão ao plano espiritual nos mostra que, em muitos casos, os desafios e as provações que enfrentamos na vida são necessários para nosso crescimento espiritual. O sacrifício de sua humanidade para se tornar um Exu foi o preço que ele pagou para proteger seu povo e se tornar um guia para aqueles que vagam nas trevas. Hoje, Exu Capa Preta é venerado por muitos como um protetor e guardião das encruzilhadas. Ele é visto como uma entidade justa, mas implacável, que não tolera fraquezas ou indecisões. Aqueles que buscam sua ajuda devem estar preparados para enfrentar suas próprias sombras, pois ele não oferece misericórdia àqueles que não estão dispostos a pagar o preço do poder. Assim, a história de Exu Capa Preta continua a inspirar e ensinar aqueles que buscam compreender as complexidades do mundo espiritual. Ele é um símbolo de força, determinação e, acima de tudo, da eterna batalha entre a luz e as trevas que todos nós carregamos dentro de nós. Que sua história sirva como um guia e um lembrete de que, não importa quão profundas sejam as sombras que enfrentamos, sempre há um caminho para a luz, desde que tenhamos a coragem de escolher. Mas e você? Já conhecia essa história de Exu Capa Preta? Comente aqui de qual entidade você gostaria de ouvir a história. Não esqueça de deixar o seu like e até o próximo vídeo. Axé!